Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Indianara Burato, que é a CEO da Valora Benefícios. Oi! Sejam bem-vindas! Muito obrigada! Vai me dar um beijo? Índia, mostra pra mim o escritório. Vocês estão aqui há quanto tempo? Nesse escritório a gente tá há cerca de 1 ano, mas a Valora ela existe há 10 anos, Sim. Então a gente já passou por várias sedes e a gente vai moldando as sedes conforme a nossa necessidade. Sim, eu lembro que antes era aqui na Palhoça mesmo, mas era em outro lugar, né? Era em outro lugar, aqui do ladinho, na verdade. A gente tá na Pedra Branca, vai fazer uns 3 anos. Aqui na Palhoça a gente já teve no Pagani, também no escritório, já tivemos no Aririú, uma sede super grande, onde nós tínhamos um call center também. Ah, sim, era junto com a Grana Sim daí. Junto com a Grana Sim. Tá, mesmo. e como que fica a divisão dos espaços aqui? Conta pra mim. Quem que trabalha aqui? Aqui fica o RH e o administrativo. Tá, Aqui e o Bruno são- trabalha? Aqui é os bastidores, né? Tá. Então o Bruno também fica aqui. O Bruno é o nosso diretor operacional e administrativo. Aqui fica a nossa sala de reunião. Beleza. Aqui é a minha sala e aqui fica o time. Embora o time quase não fique aqui, né? A gente tem um time comercial grande, o time fica muito na rua. Tá, aqui fica o time comercial e tu lidera o time comercial. Quem lidera o time comercial é o Rodrigo, nosso diretor que tá lá. Oi, ó. Rodrigo. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu acabo liderando 3 diretorias, uma comercial, a de relacionamento e marketing e a administrativa. Ah, entendi. E qual que é a diferença assim, do teu cargo pro do Bruno? O Bruno hoje ele é o nosso diretor operacional e administrativo, mas o Bruno também é sócio da empresa, né? Sim. Então a gente tá lado a lado, sempre nas decisões, nas conversas, no dia a dia. Mas como papel de executivo, o Bruno desempenha esse olhar mais voltado para os bastidores. Tá, vamos entrar aqui na tua sala, vamos conhecer o que tem aqui de Ah, bom. meu Deus, vocês devem ter me falado antes pra eu arrumar a sala, porque eu sou super bagunceira, né? Olha aqui, ó. Tudo certo, eu também sou. Deixa eu arrumar aqui a bagunça, entrem. Tá, e me conta, o Bruno sempre foi teu sócio? Sim, o Bruno sempre foi meu sócio. Há 10 anos atrás, quando eu pensei em montar a empresa, ela não nasceu com a ideia de ser Valora. Ela nasceu para ser Acreditar Financeira, uma empresa totalmente voltada para crédito consignado. Nessa época eu era CLT, trabalhava em banco, e o Bruno trabalhava na REC Recorre. O Bruno também já teve empresas sério? e tudo O que ele mais. fazia lá? Ele teve uma empresa que foi comprada pelo grupo da REC Record e depois ele acabou desempenhando um papel também de diretoria lá dentro. Entendi. Né? Então, quando eu tive a ideia de montar a empresa, eu contei pro Bruno, ele comprou a ideia e a gente fez o nosso planejamento para sair dos nossos trabalhos e colocar então a empresa. O Bruno super ajudou porque eu tenho um olhar bem comercial, eu sou bem acelerada, né? Cheia das ideias, dos insights e vamos fazer, vamos para cima. E o Bruno ele já tem um olhar mais processual, de calma, vamos enxergar, vamos olhar isso nas planilhas. Então eu aprendo muito com ele todos os dias. Que legal. E o que cada um fez individualmente na sua vida até chegar a esse ponto do empreendedorismo, assim? Nossa, eu fiz milhares de coisas, né? Eu tive vários trabalhos e sempre pelos trabalhos que eu passei, eu desempenhei funções muito positivas. Então fui sempre muito benquista. Eu lembro quando eu era estagiária da Concap e que os setores brigavam porque me queriam como estagiária. Que legal. Né? Porque eu sempre fui aquela que me doei mais do que o meu 100%. Não era só o feijão e o arroz. Eu fritava o ovo em cima e fazia acontecer mesmo, independente do papel que eu desempenhava. Eu já fui babá. Eu comecei a minha carreira com 18 anos trabalhando em casa de família quando eu saí de casa. Então eu já fui empregada doméstica, babá. Já trabalhei em clínicas. Mas, assim, o trabalho corporativo, meu primeiro trabalho corporativo foi dentro da BV Financeira, com 22 anos. Eu comecei como assistente comercial, logo fui promovida para gerente e nesse papel de gerente eu desempenhei muito bem, onde eu ganhei diversas premiações e ali foi onde eu entendi que tinha uma dor naquele segmento e foi onde eu tive a ideia de montar meu próprio negócio. Que legal. E tu teve alguma graduação? Tu fez alguma formação? Tu teve cursos? O que tu fez? Sim, sim. A primeira faculdade que eu iniciei foi Letras Francês. Ai, meu Deus. Je parle français. Sério? Eu comecei essa faculdade, mas logo eu identifiquei que não Sim. era pra mim. E eu fiquei muito confusa, eu ainda era muito nova, isso é muito comum, né? A gente identificar o que a gente quer ser.
Nossa, é uma pergunta difícil de responder. E eu não sabia o que eu queria ser. E eu ouvia das pessoas, eu acho que tu tens a ver com alguma coisa de vendas, alguma coisa na área administrativa, em grandes empresas. E eu comecei a pensar naquilo e prestei para administração. Eu vou fazer uma brincadeira, mas não fiquem bravos comigo, né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai para a administração. Sim. Mas deu super certo, porque eu tive uma visão estratégica de negócio, ampla de negócio, e eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte. E pelo desenrolar das coisas, eu acabei abrindo empresa. Então me foi muito útil. Então eu sou graduada em administração e sou pós-graduada em gestão de empresas também. E larguei o francês, obviamente. Mas hoje, se tu fosse fazer, tu faria uma faculdade de novo, assim, tu acha que essa é parte essencial do processo? Acha que dá pra aprender só trabalhando? Tu aconselha as pessoas a fazerem uma faculdade? O que tu acha? Eu aconselho as pessoas a adquirirem conhecimento. Seja através de uma faculdade, seja através de uma imersão, de um curso, de um treinamento. Todo conhecimento é válido e não vai ser uma faculdade que vai salvar a tua vida. A faculdade ela vai te dar um currículo, mas o currículo real é o dia a dia, né? Eu já vi muitas pessoas muito bem-sucedidas sem ter nenhuma faculdade. E já vi pessoas nada bem-sucedidas com diversos diplomas. Tu entende? Sim. Porque no fim das contas o que vale são as porradas do dia a dia, é a vida, é a rotina. A gente aprende na dor, não adianta, a gente aprende na prática, no dia a dia. Então é claro que eu recomendo estudar, mas não necessariamente precisa ser uma faculdade. É claro que, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, e são profissões que exigem sim um diploma e um conhecimento técnico muito mais aprofundado. E eu vejo que tu estuda bastante, que tu vai a outros estados estudar, tá sempre em formação, em cursos, treinamentos. Tu acha que Floripa é escassa de bons líderes, de bons mentores? A gente tem poucos eventos nesse sentido. O que tu vê como cenário aqui da região? Eu acho escasso. Florianópolis, a grande Florianópolis como um todo, ela está cada vez mais sendo promissora para esse lado do empreendedorismo. A gente vê inclusive polos tecnológicos se formando. Hoje Florianópolis já é considerado um grande polo tecnológico, mas eu vejo poucos eventos e poucos cursos e treinamentos aqui na região. Tanto que quando eu quero buscar algo muito foda, muito fora da curva, eu vou para São Paulo. Sim, a gente tá carente, né? A gente tá carente. Então a gente vê a gente vê o Lucas do Empreende Brasil trazendo e liderando esse tema do empreendedorismo. A gente vê outras pessoas, mas ainda se eu quiser mergulhar num treinamento mais especialista de alguma dinâmica, seja de growth, seja na área de vendas, seja na área de marketing como um todo, tem pouco. E o que tu acha que dá pra gente fazer, assim, as empresas enquanto empreendedores? Como que a gente fomenta isso das pessoas ensinarem aos outros e fortalecerem a base empresária e empreendedora de Florianópolis? Assim, quais são as iniciativas que tu acha que a gente consegue começar? Bom, na minha iniciativa, eu acho que toda iniciativa tem que começar dentro de casa, né? Pensando o que eu faço dentro do meu negócio e que eu posso expandir isso pra fora para que eu sirva de inspiração. Então eu tento sempre nas minhas redes sociais, por mais que eu tenha uma rotina bem tumultuada, eu ainda tento nas minhas redes sociais falar um pouco de negócios, de empreendedorismo, de liderança, de cultura organizacional, falar de gente, falar das práticas que a gente faz aqui. É claro que a gente traz sempre as boas práticas, né? Nenhuma empresa é perfeita, nenhuma liderança é perfeita, mas eu sempre digo que a gente tem que agir pela boa intenção e tentar fazer as melhores ações, e aquelas ações que não são condizentes a gente vai ajustando e melhorando a rota. Então eu acho que só o fato de cada empreendedor, de cada líder tentar mostrar isso para o seu ecossistema, pro que tá perto, não precisa ir muito longe. Isso já serve de inspiração, isso já serve de conhecimento pro próximo. Eu sempre digo que a gente tem várias formas de aprender. Eu posso, Indianara, buscar esse conhecimento através de livros, né? E também identificar os meus erros através de livros e de outras dinâmicas, mas eu olhando pro lado, eu olhando o outro, eu economizo rota. Eu diminuo atalho, eu faço atalho, né? Eu tenho atalhos, então eu acho que é isso. E de todas essas características, temas que tu falou ali, liderança, empreendedorismo, cultura, o que tu gostaria de ser conhecida, assim? Qual que é a tua expertise? Uma coisa que as pessoas lembrariam da Indianara e lembrariam disso. O que tu acha que é mais evidente na tua vida, na tua trajetória, o que tu gostaria que fosse o teu legado? O meu legado, ele fala muito sobre comprometimento, sobre disciplina. Eu não sou a pessoa mais inteligente da mesa, mas com certeza eu sou a mais esforçada.
aquela pessoa que está sempre ali disposta a fazer acontecer, independente se eu sei todas as respostas. Eu falo muito sobre isso, que todos os meus movimentos, eles são embasados em agilidade e comprometimento. E no meio do caminho eu vou identificando o que é melhor. Às vezes eu começo de um lado e logo eu já preciso corrigir a rota, mas eu só entendo que eu preciso fazer uma correção de rota porque eu me movimentei. Entende? Sim. Então o movimento gera movimento. A partir do momento que eu começo a me mexer, eu começo a ir para um lado, o próprio caminho vai se abrindo, a gente vai conhecendo pessoas ao longo desse caminho, a gente vai entendendo várias vertentes que vão fazer a gente chegar lá, né? Se tu pudesse dar uma dica, uma orientação, uma palavra, uma coisa que tu viu em algum livro, uma coisa que tu experimentou muito na tua vida, assim, o que tu acha que tem que ficar na cabeça do empreendedor, tanto novo quanto aquele empreendedor que já teve sucesso? O que eles têm em comum? A dificuldade em dizer não. E tem um livro, inclusive, que eu li recentemente, que é o Essencialismo, e ele fala muito sobre isso, sobre como nós temos dificuldade em dizer não e como isso realmente faz a diferença. A gente que é empreendedor, a gente tem diversas tarefas. A gente apaga incêndio todos os dias. E saber elencar quais são as nossas prioridades, isso é um triunfo. É um triunfo. Porque eu vejo muito empreendedor que fica afundado nas dinâmicas do dia a dia e esquece de pensar sobre as estratégias, de pensar sobre gente. E eu não tô dizendo que isso eu sou perfeita ou que aqui na Valora é perfeito. Não, não é, longe disso. Mas eu me policio para saber para cada coisa a sua prioridade real. Sim, que interessante. E dentro do negócio, assim, eu vejo que muitos empresários, muitos líderes, depois que as coisas já dão certo, né, a empresa já tá faturando bons números, eles acabam se afastando, deixando o time tocar sozinho. E eu vi recentemente, se eu não me engano, foi o Thales falando da importância do operacional, né, do líder estar no operacional. O que tu tem a falar sobre isso? A partir do momento que a gente entra num processo de expansão, é natural que a gente precise delegar. E quando a gente delega, a gente perde parte desse controle. É normal. Então a primeira dica que eu dou é ter pessoas de confiança que possam te ajudar a carregar esse piano. E aí a gente tem que formar um organograma que faça sentido para cada empresa, né? De diretoria, de nível táticos. O principal nível da sua empresa, ele é o nível tático, que são as pessoas realmente que pensam na estratégia e executam essa estratégia junto contigo. Isso, Júlia, não impede que você, como a líder principal da sua empresa, esteja olhando a base operacional. Uma vez eu estava num evento e tinha uma piadinha que tentaram trazer e tentaram contar. Eu vou tentar contar, não sei se eu ainda vou conseguir traduzir. Tá bom. Mas eu lembro que um certo empresário estava passando por um problema dentro da empresa dele e ele foi na Mãe de Santo. Eu nem acredito nisso, mas enfim, na Mãe de Santo. Ele falou, olha, a minha empresa está falindo, eu não sei o que fazer, eu não sei se é com os funcionários, eu não sei se é com a estratégia. Ela falou o seguinte, olha, eu tenho a solução para o teu negócio, eu tenho certeza que em um mês o teu negócio vai voltar a prosperar. O que tu tens que fazer? Tu tem que andar todos os dias do andar 1 até o andar de baixo e rodar por todo o operacional, por todas as camadas da empresa. O que ele quis dizer com aquilo? Porque às vezes a gente cresce e, claro, a gente vai confiando toda a nossa estratégia, nosso negócio para as outras camadas, só que a gente esquece de olhar o que está acontecendo. Então eu não estou delegando, eu estou delargando, né? Sim. E é isso que não pode acontecer. Então eu tenho que delegar, mas ao mesmo tempo eu tenho que controlar. Eu não posso virar as costas e fingir que, sei lá, tá acontecendo alguma coisa muito séria lá na base operacional que vai fazer eu ter um estalo e mudar uma dinâmica aqui em cima. Então, de fato, a gente precisa estar o tempo todo atento em todas as camadas. Nada, tá? Eu gostei muito, acho que é muito valioso e é muito importante que a gente cresça cada vez mais, principalmente aqui na capital, falando sobre o empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre educação, para que a gente fomente mais aqui na nossa região tudo isso que está acontecendo já no Brasil. Legal, e parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é mais um quadro que colabora e inspira outros empreendedores a melhorar os seus negócios, né? E também deixa a mensagem, então, já que tu deixou quicando, que benefícios é com a Valora, quem valoriza pessoas, impulsiona negócios através dos benefícios corporativos. Perfeito, obrigada. Nada.